Estamos aqui mais uma vez na Ponte de Ferro. The Bluetooth device is ready to pair. Trazendo mais uma palavra da parte de Deus em favor das pessoas amigas que ainda continua escravo do pecado. Depois mandar não. Escravo do pecado. E nós que temos essa responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus, não viemos com o propósito de salvar ninguém. Não viemos com o propósito aqui de reverter a situação do indivíduo que se acha preso no pecado. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. A nossa obrigação é esclarecer ao ser humano a importância, a necessidade que o indivíduo tem de reconhecer que é um pecador, que precisa de se reconciliar com Deus, que necessita do perdão dele, que necessita de repudiar as coisas deste mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, em primeiro lugar, Paulo, lá no livro de Romanos, ele apresenta a condição do mundo em geral, aonde o ser humano, ele agora escolhera a viver uma vida promíscua, a viver uma vida longe da comunhão e de participar, ou ser participante da promessa que ele nos fez lá em João no capítulo 14. Que promessa seria essa? A promessa de um novo céu e de uma nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra, só quem poderá desfrutar do que nela for criada são aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Quando ele apresenta, Jesus apresentou que ele iria para o Pai, mas não deixaria órfão, mas ele iria com o propósito de preparar lugar. E ele disse: quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para onde eu estiver. Paulo disse que se ele esperasse somente Jesus neste mundo, ele seria o homem mais miserável do mundo. Infelizmente, a maior parte do ser humano, o coração dele está voltado para este mundo. Infelizmente, o homem colocou a esperança dele nesse mundo, no dinheiro, nas coisas que esse mundo apresenta e oferece, que não tem nada de bom para a vida do elemento humano. O que é que esse mundo tem para oferecer para você? Nada. O que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo após o pecado? É homicídio. É o casamento cada vez mais, a família se desintegrando. É o marido matando a mulher. É a mulher matando o marido, é o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o irmão matando o irmão. Então esse velho mundo não tem nada para nos oferecer. E quem governa, quem manipula esse mundo é o diabo, é o pai da mentira, é o mentiroso, é o enganador. Ele não tem prazer de ver o homem se relacionar com Deus. O prazer do diabo é de todavia manter o homem obscuro em relação ao amor e à justiça,
de Deus. O prazer do diabo é destrutivo, ele tem prazer em destruir. Agora ele só faz isso porque ele encontra lugar no homem. Porque a Bíblia dele é em João que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele fez lá na cruz. Na cruz ele humilhou Satanás. Na cruz o diabo teve que se encurvar. Jesus não obrigou, Deus não obrigou a ele. Quando ele disse ao Pai, Pai, tudo está consumado. Sabe por quê? Porque na lei, nenhum homem poderia cumprir a lei. Nenhum homem estava na condição de cumprir a lei. E a Bíblia diz que pela lei nenhuma alma se salvaria. Jesus veio, tomou uma forma humana. Despojou-se da sua divindade. O Criador agora se assujeitando à criatura. O Criador se oferecendo agora como cordeiro. O Deus que tomou uma forma humana. Para sofrer, para ser açoitado, para ser flagelado, humilhado. Aquele que criou o homem agora estava sendo esbofeteado, chicoteado, menosprezado, humilhado. E por fim foi levado para uma dura cruz. Ele teve que levar aquela cruz pesada, de madeira de lei. Eu não sei exatamente especificar que tipo de madeira era, mas era uma madeira de lei. Que um cupim hoje não comeria ela. Mas Deus se sujeitou. Ninguém obrigou a ele, Deus não obrigou a ele vir. Mas quando Deus olha por meio do anjo e faz uma avaliação nos céus, no meio dos anjos, entre 24 anciões, e quando ele vem para a terra, e agora ele olha e procura um homem na altura e capaz de morrer pela humanidade, ele não encontrou. Aí ele vai agora no submundo, e lá também ele não encontra ninguém digno de morrer pela humanidade. Aquele livro ali, que João Evangelista viu, ele estava preso na ilha de Patmos, mas foi arrebatado para os céus, e de lá ele viu que alguém bradava, alguém exclamava, que ninguém era digno, não tinha ninguém para olhar e ler, e desatar, ler, era preciso porque era selado, tinha que desatar o selo, e para ler o que estava contido nele, se fazia essa necessidade. Aí não tinha ninguém, alguém bradou, não tinha ninguém, ele chorou, ele ficou triste, porque aquele livro continha todas as maldições que nos levaria ao lago de fogo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando ele chorava, desiludido, eu pensava na minha analogia, que ele assim chegou à conclusão de dizer, será que eu sofri tanto? Eu perdi esse tempo todo servindo a Jesus, ou é sua? Porque ele não havia ninguém digno de abrir, de olhar, de cumprir o que estava nele. Mas ele disse, João, alguém apareceu, disse João, por que tu chora? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus já havia preparado, Deus já havia preparado Jesus Cristo com antemão. Antes que ele criasse todas as coisas, Jesus já estava no projeto de Deus. Jesus já tinha sido oferecido, Jesus já tinha sido sacrificado, ressuscitado. Aí agora alguém disse, eis aqui, um que está na altura de morrer, de abrir o selo, de desatar o selo, de ler o que está no livro e de morrer pela causa da humanidade. Nos anjos ele não achou ninguém capaz, nos 24 anciões também não. No mundo e no submundo, mas Jesus Cristo, ele se ofereceu, e alguém exclamou dizendo, quem vai? Quem há de ir? Aí Jesus se levanta agora e diz assim, eu vou! Se não tem ninguém digno de morrer pela humanidade, pelo pecador, eu vou! Eu tomarei uma forma humana! E vou morrer na cruz, vou me assujeitar aos pecadores, vou passar por esse sofrimento, mas vou morrer. Eu vou absorver o homem da condenação eterna. Eu vou tirar o governo na mão do diabo. O diabo manipulava, o diabo tinha o poder sobre o ser humano, sobre o mundo. Mas Jesus veio em forma humana. O diabo, ele por meio do engano, por meio da mentira, ele usufruiu o comando, o governo. Mas Jesus legalmente, segundo Adão, sem pecado nasceu,
para vivificar, para reconciliar o homem com Deus. Veja que maravilha, veja que coisa bonita, veja que coisa importante. Nós que não merecíamos nada, na condição que Paulo descreve a situação da humanidade, que ninguém queria saber mais de Deus, ninguém queria saber de Deus. Mas mesmo assim Deus nos amou primeiro. O homem tinha dado as costas para Deus. O homem, em vez de atribuir a Deus a honra, a glória, a adoração, ele agora atribui a honra para ele mesmo. O homem agora quer assumir o lugar de Deus. O homem agora é o centro de tudo. Tudo é o homem. O que aparece nas manchetes é o homem. O que aparece na religião é o homem. É o Santo Papa. O que aparece na religião são aqueles que procuram ter o primato e procura ser o cabeça da igreja, não reconhecendo assim que o cabeça da igreja é Jesus Cristo, que morreu por nós, que derramou o seu sangue, que nos chamou, disse Paulo, para a liberdade. E Paulo disse que nós tivéssemos cuidado para que não se tornasse presa de homem algum, porque quando ele partisse, se levantaria homem que não teria mais compromisso com a dignidade, com a moral, com a decência, com a espiritualidade, com a verdadeira doutrina e ensinamento, com a igreja, com a pureza, com a santidade. Nós já fomos advertidos que nesses últimos dias, e tem que se cumprir, porque para que o anticristo ele assuma, para que o anticristo ele venha se autodenominar Deus. E aí, meu amigo? Aí, Paulo. Valeu, meu irmão, valeu. Deus te abençoe, meu irmão. Então, meu amigo, é uma coisa que muitas vezes, eu digo uma coisa, é uma história que para muitos parece uma história, uma ideologia humana. Há muitos pensamentos que contrariam a verdade da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia foi escrita pela mão do homem. Na verdade, a escrita foi escrita pelo homem. Mas ela narra, ela traz os atos. Quando eu digo atos, porque está no plural, porque ele criou o céu, ele criou a terra, em segundo lugar. Em terceiro agora vem o quê? Vem o quê? A lua, as estrelas, vem os planetas, os asteroides, meteoritos, os cometas. Depois o homem. Então, Deus criou, foi no plural. E quando Deus cria todas as coisas agora, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, ele achou bom. Tudo era bonito, lindo, maravilhoso, era um oásis. A Bíblia diz que no início a terra era o quê? Um caos. Vazia. É como um elemento que não tem nada que venha preencher aquele quadrado vazio. É um elemento vazio. Mas quando o elemento, aquele quadrado tem alguma coisa, ele já não é mais vazio. A terra era vazia, sem forma. E Deus agora começa a dar vida à terra. Deus começa agora a criar um novo céu, uma terra. Existia só as águas. E Deus dá forma e faz daquele lugar vazio, sem forma, daquele caos em um paraíso. E quando Deus cria agora, ele termina agora, antes de terminar, quando ele criou os céus e a terra e o mar e todas as coisas, os animais, a fauna e a flora, aí Deus agora, que também já estava num projeto dele, aí Deus agora cria o homem. Por que Deus criou o homem? Foi somente para o homem se embelezar, foi somente para o homem passear pelo jardim do Éden, brincar com os animais, foi somente para o homem ser assistido por Deus, dialogar e conversar com Deus? Não. Deus criou o homem com um objetivo, e o meu objetivo foi esse. E Deus foi enfático em dizer a Adão: crescei-vos e multiplicai-vos. A Deus estava dizendo a ele: você não vai ficar sozinho aqui não. Você vai ter que reproduzir. Isso Deus disse a Adão, quando Adão ganhou uma companheira.
E quando Adão vivia ali no jardim do Éden, voltando um pouco atrás sozinho, e quando ele absorveva aqueles animais, cada um deles tinha uma companheira, ele estava ali com o lado da sua companheira, certamente, e eles coabitavam. Coabitar, isso leva para o lado humano, mas os animais, eles, digamos assim, eles tinham uma relação, o coabitar. Adão via tudo aquilo. Mesmo antes do pecado, os animais já reproduziam. Mesmo antes do pecado, os animais já tinham uma relação, porque o pecado não foi a relação. O pecado não foi Adão conhecer a Eva e penetrar nela. Antes do pecado, Deus já havia ordenado, abençoado aquele casal e disse, multiplicai-vos e sede fecunde. Adão tinha essa necessidade. Adão não vivia com pênis ali mole, não. Ele sentia necessidade, e quando ele sentia essa necessidade, ele ficava ereto, é óbvio. Tudo bom? Aí, tudo bom, The Bluetooth device olha, is tem uma camisa lá de ready to Luiz pair. Gonzaga, dei para Agostinho. Não importa time não. Tá certo. Luiz Gonzaga lá embaixo. Olha aí, velho. Eu dei uma paradinha aqui porque o microfone parou. Então, meu amigo, estamos continuando aqui a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus criou todas as coisas para o beneplácito do ser humano. Deus criou a natureza, Deus criou a fauna, a flora para o homem. Agora, quando Deus cria o homem, cria a mulher, não havia necessidade de Adão e Eva sacrificar um animal para poder se alimentar. Porque a morte existia, mas ela estava inativa. A morte só viria a ter poderes sobre todo ser vivo após o pecado. Paulo, no capítulo 15 de Corinto, faz uma pergunta. A morte, onde está o teu aguilhão? Aí Paulo responde, o aguilhão da morte é o pecado. É por isso que a teoria da ciência diz que houve uma queda de um asteroide e matou os animais pré-históricos. O que a Bíblia não fala, o que a Bíblia ela não confirma. Como é que esse asteroide ele devastou lá no México, todos esses animais pré-históricos, se a morte não tinha poder sobre nenhum ser vivo, sendo ele humano ou animal. Porque a morte só vai ter poder sobre o homem, sobre os animais, logo após o pecado. Você veja, quando Adão peca, a primeira coisa que Deus lança sobre o homem é essa sentença. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Então, meu amigo, essa teoria cai por terra. A morte só vai ter domínio sobre tudo. Sobre o ser vivo após o pecado. E o que eu quero dizer com isso, meu amigo? Você viver sem Cristo, você viver sem Deus, você tem uma vida aqui confortável. Você ter dinheiro do banco, você ser rico, ou você que apanha papel, ou você que apanha lixo. Há uma diferença enorme do que apanha papel, do que canta lixo, que é assalariado para uma pessoa que é rico, milionário ou bilionário. Há uma diferença, não resta dúvida. As pessoas desse nível, dessa classe, vai ter os melhores médicos, vai ter os melhores medicamentos, melhores hospitais, melhores planos de saúde, melhores alimentações, melhores tratamentos, vai ser reconhecido, vai ser abraçado, vai ser honrado, vai ser louvado, vai ser abajulado. Enquanto o pobre, depois do pecado, após o pecado, é discriminado, é mal visto, é tido como marginal. Se um jogador de futebol, se um cantor, se um ator botar um brinco ou fazer uma tatuagem, é natural, é normal, é bem-vindo, é bem aceito. Mas se um pobre, um negro, ele colocar um brinco, colocar uma tatuagem, é um marginal, é um bandido. É porque ele é pobre, é porque ele é negro. Aqui é nesse mundo após o pecado. Após o pecado, as coisas mudaram. Tudo mudou. O homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem deixou de ouvir a Deus. Deus não se comunicava mais com o homem. Deus não podia agora conviver
Mas com Adão, como ele convivia antes no jardim do Éden, lá no paraíso, porque o pecado não mais permitia. No momento que ele desobedece, no momento que ele falta com a sua integridade, no momento que o pecado atingiu aquela primeira família que Deus colocou no jardim do Éden, que o pecado contamina, que o pecado agora afasta ele da comunhão de Deus. Deus agora não pôde mais se comunicar por ele, porque ele se tornou uma pessoa agora impuro. Ele já conhecia o bem e o mal. Ele desobedeceu a Deus. E todo filho que ele levando para o lado humano, todo filho que ele desobedece a Deus, agora não, que tem uma lei, que você não pode dar uma palmatória não, mas não pode dar um açoite no filho, uma disciplina, uma correção, que você vai preso porque a lei reza isso. Mas Deus disciplinou Adão diferente. Deus não trata o homem, não é com pau, não é com cipó de goiaba, não é com a rede, ou seja, com as cordas da rede. E depois você vai tomar um banho de água de sal, não. Veja como foi Deus tratou o homem. Não precisou dele usar uma corda, um cipó de goiaba, óleo queimado, cipó de boi. Não, o que Deus fez. E foi pior do que um cipó de boi, foi pior do que uma palmatória, foi pior do que um cipó de goiaba. Porque se você leva uma lapada de cipó de goiaba, se você leva uma lapada daqueles caceteados que a polícia tem, você pode se sair bem, vai doer um dia, tomar um remédio, ficar bom. O que Deus fez foi pior. Ele não usou os instrumentos, mas Deus usou o quê? A sua soberania. E Deus lança sobre o homem agora essa maldição, a morte. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Automaticamente, Adão perdeu a comunhão. Automaticamente ele foi condenado à morte eterna e à morte física. Nenhuma das duas ocorreu no sentido literário de imediato. Mas a sentença foi lançada. E jamais, filho de Deus, ela não deixaria de ter o seu cumprimento. Com o tempo, agora Adão e Eva, depois que ela foi sentenciada, Deus disse que ele era pó e para o pó lhe tornaria, e disse para a mulher que ele aumentaria as contrações dela. Isso nos leva a entender que antes do pecado, Eva já tinha relação com Adão. Ora, se Deus disse que ia aumentar, está na Bíblia. É que ela tinha. E muitos querem levar para o pecado de Adão. O fruto foi o sexo, nunca foi o sexo. A Bíblia diz que o sexo é o manjar de Deus para o homem, dentro dos padrões estabelecidos pelo Criador. Verso, vagina e pênis, e dentro do casamento. Aí Deus agora disse para eles: maldito é a terra por tua causa. O homem perdeu a comunhão. O homem deixou de ser infinito. O homem não conversava mais com Deus. O homem perdeu o privilégio de ouvir Deus falar com ele, ser orientado por ele. Agora ele tinha que ser um predador. O homem não era um predador. Ele já encontrou tudo criado, tudo feito para ele comer. Agora ele tinha que cuidar do jardim. Adão não colocava uma rede ali e ia se balançar, não. Mas ele tinha que cuidar do jardim. Ele não ia plantar, porque Deus criou tudo, Deus já fez tudo para ele. Deixou tudo pronto, mas ele tinha que cuidar do jardim. Como ele cuidava, a Bíblia ela não transparece. Não apresenta, mas ele cuidar, nós já sabemos como é que um jardineiro, ele cuida do jardim. Aí agora Deus diz para ele: tu és pó e para o pó tu tornarás. E para a mulher disse assim: eu aumentarei as tuas contrações. Isso denota que ela já tinha dor, denota que ela já tinha filho. Você vê que quando na cronologia bíblica, dentro da história de Adão e Eva, na cronologia não apresenta as filhas de Adão, mas ele tinha filha. Quando Caim matou Abel, ele já tinha filhas.
Então Deus agora olha para ele. Teve que sacrificar um animal, fez uma veste para ele. E disse assim para Jesus: nós temos que tirar ele daqui, porque ele não pode mais permanecer aqui por conta do fruto da vida. Aí Deus agora expulsa ele. Eles saíram e foram agora labutar. Eles tinham agora que plantar, eles tinham agora que produzir o seu próprio sustento. Está pensando que Adão era um cara menos esclarecido? Não esclarecido, Adão é um cara altamente inteligente. Então ele teve que produzir, teve que trabalhar. Lá na frente agora se cumpre o que Deus havia dito, havia falado para Adão, trazendo uma maldição. Agora se cumpre a maldição que Deus lança sobre o ser humano. Adão teve o desprazer de ver o seu filho assassinado pelo seu próprio filho, pelo seu próprio irmão. Caim matou Abel. E por aí sucessivamente até hoje. Na proporção que a sociedade, na proporção que o povo vai crescendo, vai aumentando a iniquidade, vai aumentando a prostituição, vai aumentando a violência, vai aumentando o ateísmo, o materialismo, vai aumentando a depravação, a imoralidade, vai aumentando o prazer que o homem tem nesse mundo, porque foi o prazer que Adão tinha, que estava no coração dele. Porque ele sustentou o que o diabo queria. Adão, ele peca por voluntariamente e Eva peca por engano. Você vê que quando ela peca, os olhos dela não foi abertos não. Mas quando ela dá a Adão o alimento, quando Adão come, aí a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. E quando eles perceberam que estava nu, isso não quer dizer que Adão nunca viu Eva fazendo suas necessidades. Isso não quer dizer que Eva nunca viu Adão fazendo suas necessidades. Ele não tinha vergonha. Estou abreviando porque as orações se passam, eu não estou dando estudo, não sei nem dar estudo. Sou fraquinho. Então, meu amigo, tudo que vem acontecendo, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, o único culpado de tudo isso somos nós. Por isso que a Bíblia diz que se culpa o homem do seu próprio pecado. Depois dessa maldição que Deus lançou sobre a raça humana, no primeiro casal, lá no Jardim do Éden, nós estamos vendo o que é que vem acontecendo. Terremoto já existia, mas estava inativo. Tsunami estava inativo. Vulcão estava inativo. A morte existia, estava inativa. O inferno estava inativo. O lago de fogo já estava inativo, mas existia. Tudo já existia na presciência de Deus. E literalmente também já existia. Só que existia uma lei que ele só podia atuar. Era a lei da falta de integridade. Quando o Adão pecasse, ele se tornaria agora vivo, ativo. Foi o que aconteceu. Vulcão, terremoto, maremoto, guerra, fome, pai matando o filho matando o pai, a mulher matando o marido matando a mulher, o filho matando o irmão matando o irmão. Desemprego, fome, guerra. Amém, meu irmão? A violência crescendo, a desumanidade, a falta de amor. O homem que gosta de insultar a Deus. Perder o temor, o coração ruim, mau, perverso. Ignora a soberania de Deus, quer ser maior do que Deus. Mas tem um cantor que antes de morrer dizia: eu sou maior do que Deus, mas maior do que Deus só em pecado, porque Deus nunca pecou. Isso ainda reconheceu na sua letra. Então, meus queridos amigos, que nós temos não fazer como Adão fez,
de querer transmitir a nossa culpa para Deus ou para outrem. Assuma o seu pecado, reconheça que você é um pecador, que você precisa do perdão dele, que você precisa de passar pelo novo nascimento, que você precisa de passar por uma regeneração. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Esse amor de Deus é incondicional. Ele nos amou porque nós somos criatura dele, fomos criados por ele. E dentro desse amor, Cristo já havia sido sacrificado para reverter a situação da humanidade, para reverter a situação do pobre, miserável e pecador, que anda segundo a vontade e o desejo da sua carne. Eu quero te dizer uma coisa: se você permanecer nesse caminho, se você permanecer nessa sua opção, nessa sua escolha, ignorando a graça, o favor, a misericórdia, o perdão de Deus, se você permanecer nessa sua cegueira, se você permanecer amando o que o mundo oferece, dando as costas para as advertências, para o convite e o chamado do Espírito Santo, porque o trabalho do Espírito Santo, amém, meu irmão, é de convencer o homem do pecado, da justiça. Porque você despreza aquele que pode reverter a situação do que está reservado para o fim dos tempos. Pelo fator que você ama o adultério, que você ama o carnaval, que você ama o rebelião, que você ama uma pedrinha, uma maconhazinha, o adultério, a depravação, de vestir uma saia, um fio dental. Você tem o maior prazer, tem amor de ficar de quatro, ser penetrado por outro homem e vestir uma saia. Você tem prazer de ficar diante prostrado de uma imagem de escultura. Você tem prazer de menosprezar de Deus. Você tem prazer de menosprezar da palavra de Deus. Você tem prazer de ignorar a existência de Deus, por você ter um coração perverso e mau, e a ponto de chegar e pensar como um louco que pode mais do que Deus. The Bluetooth device is ready to pair. Meu amigo, a pior escolha que o homem fez foi ele desobedecer a Deus. E quando ele escolhe desobedecer a Deus, de imediato Deus, como era de costume, ele não veio antes, não veio depois, mas ele veio na hora exata, que ele dialogava com Adão, e quando ele chega, ele não encontra mais Adão e Eva naquele lugar, mas ele já sabia que Adão e Eva estavam escondidos, porque os olhos dele foram abertos. Aí Deus agora traz uma pergunta: Adão, primeiro ele pergunta: Adão, onde é que tu estás? Deus sabia que Adão estava escondido, mas Deus queria ouvir da própria boca de Adão. A coisa que Deus, ele quer ouvir da sua própria boca, primeiramente, para a salvação tem que ter uma confissão pública. Deus tem que ouvir da sua boca. Muito embora, se você não tiver em condição de falar, aí é outra história. Você pode levantar uma mão como confirmação que você aceitou ele, que quer ele como seu salvador. Ele também considera. Mas se você pode falar, você tem que ter uma confissão. E Adão teve que fazer a sua confissão. Deus sabia, mas ele tinha que confessar a razão, o motivo que ele se escondera com a sua companheira. Deus queria ouvir da própria boca dele. E ele disse:
E cada um lançou a culpa dele para outro. Adão lança para Eva, Eva para a serpente. Deus trouxe maldição para todos os três. Você veja ali que o diabo usou uma serpente, mas a serpente simbolizava o diabo. Você veja que Deus não lança ali uma maldição sobre o diabo, mas lançou sobre Adão, lançou sobre Eva e lançou literalmente sobre a serpente. Você vê que hoje a cobra hoje anda rastejando. Sabe por que Deus não lançou uma maldição sobre o diabo? Porque lá no céu, quando ele se rebeliou contra Deus, Deus já havia lançado essa maldição sobre ele. Não havia mais necessidade de Deus agora pregar a mesma maldição que ele foi lançada lá no diabo, lá no céu, e lá no Éden trazer novamente à tona e falar as mesmas coisas que ele falou lá no céu. O diabo já foi julgado e condenado no céu. Por isso que Deus não falou para o diabo, falou para a serpente. E a serpente agora deixou de ter as pernas, né? Certamente ela andava como um calango, acredito eu, mas não andava como um homem não, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem diferente do animal. Então, a cobra não tem duas pernas nem dois braços não. Essa é a ideologia mentirosa do diabo, do anticristo e Satanás. Ela podia ter 3, 4 patas. Ou 2. Aí agora Deus disse para ela que ela seria agora rastejante. Então, meu amigo, você deveria aprender, você deveria agora tomar como exemplo que todo aquele que desobedece a Deus, todo aquele que ignora as orientações de Deus, o prejuízo é irreversível. Não há ninguém desse mundo que possa reverter a situação do ser humano quando ele se lança contra as leis moral e as leis natural de Deus. Somente um que pode, que faz, que acontece, que livra, que liberta, que perdoa, que avoa o pecado dele no mar do esquecimento. O único pecado que ele não perdoa é a blasfema contra o Espírito Santo. Mas você pode ter vestido um cuecão de couro, você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter adulterado, você pode ter usurpado, você pode ter mentido, você pode ter feito uma consequência de males à sociedade ou ao cidadão. Mas se você reconhecer que precisa dele, ele lhe perdoa. Ele não quer saber, ele não está preocupado com a dimensão, com a largura, com a cor do teu pecado, não. A Bíblia diz que o teu pecado pode ser vermelho como escarlate, mas ele se tornará branco como uma nova lã, como uma lã. Não há pecado fora da blasfêmia contra o Espírito Santo que o sangue de Jesus Cristo não purifique o homem. Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Eu quero te dizer uma coisa, o fator de você ser bom, de você dar uma esmola, de você dar uma feira básica, de você rezar, de você andar com a cruz no pescoço, com todo respeito, é um direito seu. Você escolhe o que você quiser, Deus não vai interferir não. Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Deus não criou o homem para ser escravo dele não. Agora Deus propôs lá para os judeus a morte e a vida. E para nossos dias contemporâneos, após a lei que veio a graça, ele coloca 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Dentro desse caminho largo, você pode fazer o que você quiser. Dentro desse caminho largo, você pode matar. Dentro desse caminho largo, você pode fazer o que você gosta. Você pode abrir espaço, você pode adulterar, você pode matar, você pode vestir uma saia, você pode derramar sangue, você pode trair a sua esposa, você pode trair o seu marido, quem faz isso? Você pode matar pai de família, você pode matar mãe de família, você pode matar adolescente, você pode matar criança, você pode ficar de 4 e ser penetrado por um pênis e receber no seu ano o espermo, que só a vagina foi criada para receber e armazenar e reproduzir.
Vivemos num tempo, todavia foi assim. Quando nós damos uma volta no passado, eu não estou levando não é para pré-história não. Biblicamente eu não conheço essa pré-história, eu conheço a história. E a história começa com Adão e Eva. Isso levando para a área do ser vivo. Porque a história mesmo começa num ato criativo de Deus. Você vai ver que após o pecado, o homem agora favorece ao diabo. Após o pecado, o homem agora entrega os poderes que Deus havia dado a ele lá no Jardim do Éden ao diabo. Era isso que ele queria, porque a vontade do diabo era ser Deus. A vontade do diabo é de criar um trono acima do de Deus, de querer manipular a Deus. Se o diabo tem conseguido que não havia essa possibilidade, até porque o diabo era uma criatura de Deus, era um anjo, e Deus nunca foi criado. Nunca teve início, nem princípio, e nunca terá fim. O diabo teve início. Então ele não tinha, esse projeto dele nunca daria acesso, nunca ele teria sucesso. Ele nunca ia ter êxito no seu plano. Um dos caras mais burros no meio dos anjos foi Satanás. O pior são aqueles que seguiram a ele, movido de interesse próprio, cheio de inveja, porque Satanás ofereceu a ele um cargo de destaque. E quem que não quer ter um cargo de destaque? Dentro desse cargo de destaque, muita gente hoje tem perdido a sua salvação. Dentro desse destaque, o homem tem levado o seu coração para as coisas materiais desse mundo. Ele vai ignorar a Deus, ele vai ignorar a palavra de Deus. Ele vai procurar insultar a Deus. Porque ele tem o nome lá no pé da fama. Ele é um cara bilionário, ele é um cara trilionário, ele é um cara rico. E ele vai desacreditar em Deus porque o coração dele é um totalmente materialista, ateu. Ele vai acreditar naquele que ele está vendo, naquele que ele pode tocar. A Bíblia dá um exemplo disso, que vivia um pobre e um rico. E o rico nunca cumpriu a lei, o rico nunca quis saber de Deus. Mas um dia o pobre morreu e os anjos levou ele para o céu. Não porque ele era pobre, além de ele ser pobre, ele servia a Deus. O rico foi para o inferno, não porque ele era rico, porque ele se tornou um cara que não cumpria a lei. Ele deu prioridade à riqueza. Ele passou a confiar na riqueza. Ele passou a ignorar as leis divinas. Ele passou literalmente a desconsiderar, a não querer mais ser um obediente às leis divinas. Tem muitas pessoas que não podem ter 2 pães. Tem muitas pessoas que não podem ser ricos. Tem muitas pessoas que não podem ter bom emprego. Quando ele ganha um salário mínimo e ele passa a ganhar 5 mil, 10 mil, ele começa agora a ser orgulhoso. Ele começa agora a se destacar das pessoas que é pobre, de catador de lixo, de catador de papel. Ele não quer saber mais daquele que ganha um salário mínimo. Ele quer saber de pessoas do seu nível. Ele veio do nada, era um cara que vivia andando com as cachorrinhas, comendo um pão seco, cuscuz seco, como nós comemos. Não é vergonha não, porque esse salário não nos dá condição de nós termos um bom plano de saúde. Esse salário mínimo não dá condição de você ter uma boa moradia. Esse salário mínimo não dá condição de você se vestir bem. Esse salário mínimo não dá condição de você enfrentar clubes onde os ricos eles frequentam. Se você não tem 2, 3 salários mínimos, é porque você não pode ter. Primeiro, se você não estudou, a questão não é tanto isso, que a pessoa tem que estudar. A ver, o cara, ele é um comerciante informal, não sabe escrever nem ler, mas ele tem uma vida tranquila. Socialmente falando, ele é equilibrado, ele tem uma boa casa, tem um bom carro. Isso é quando Deus quer abençoar a pessoa, desde que aquela riqueza dele não foi desonesta, desde que ele não fosse um cara explorador. Para Deus enricar o homem
Deus enricou a Jó, sabe por quê? Porque Jó era justo, era temente a Deus, não explorava os seus empregados não. Jó era o INSS dos cegos, dos aleijados. Jó era o INSS das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos. Jó era o INSS, o seguro daquele que não tinha um emprego. E tem mais, os empregados dele comiam na mesa dele. O que Jó comia, os empregados comiam. E sabe quem estava com raiva? Sabe quem não gostava dessa atitude justa? Quem beneficiava o inferior a Jó era o diabo, porque o diabo não tem prazer no seu sucesso, o diabo não tem prazer em você ver em harmonia com a sua esposa, o diabo não tem prazer em ver você em harmonia com o seu marido, o diabo vai apresentar na sua frente uma mulher que você vai passar a se apaixonar, a ter atração por ela, muito embora que ela não se compara nem com a sua esposa, e o contrário é da mulher. Muitas vezes a mulher se apaixona, a mulher vê um cara que muitas das vezes o cara fica brilhando na frente dela, sabe por quê? Porque o diabo faz isso. Fantasia. Aí vê o cara, não é aquilo. O seu marido é muito mais bonito do que o cara que você está querendo se apaixonar por ele. Você não deve abandonar a sua esposa, não. Você não deve abandonar a sua mulher, não. Você não deve abandonar a sua família, não. Você deve amar a sua esposa. Você deve amar o seu marido. Você deve isso para Deus. Porque no ajuntamento, Deus, quando institui o casamento, foi para que a mulher fosse séria para com o seu marido, para que o marido fosse sério para com a sua esposa, para que a mulher não viesse mandar no marido e nem tampouco o marido viesse fazer da sua esposa uma escrava ou uma prostituta. Diante de Deus, o homem e a mulher é igual. Só uma diferença, que o homem é o cabeça da mulher e a mulher não pode manipular o homem. Então, meu amigo, que o pecado proporcionou. O homem tem o maior prazer de conversar com Deus, mas quando o homem peca, a primeira coisa que acontece é o desprazer. O homem não tem mais prazer, o homem não tem mais força, o homem perde a força, o homem não tem mais prazer de agradar a Deus, porque ele foi atingido pelo pecado, pela sua própria escolha. E esse pecado de Adão está no DNA, não é somente do Brasil não, está no DNA do mundo inteiro. O pecado tem levado o homem à loucura, o pecado tem levado o homem a ele se tornar um ateu, se tornar um materialista, um assassino, um adúltero. O pecado tem levado o homem a ter prazer de vestir uma saia. O pecado tem levado o homem a ter prazer de ficar de quatro, ser penetrado por outro homem. O prazer tem levado o ser humano a ignorar a advertência de Deus. O pecado tem levado ao homem a ter um coração mau, perverso, insubordinado, irreverente, não respeita nem a esposa, nem a família, nem a mulher, nem as filhas dos outros. O pecado tem levado as autoridades a se corromper. O pecado tem levado os homens à ganância. E Paulo já nos advertiu que nesses últimos dias surgiria homem amante de si mesmo, irreconciliável, mais amante do seu deleite do que do bem, do que do cidadão, do que a Deus. É os gananciosos, não se preocupa com o bem-estar da sua nação, não se preocupa com o bem-estar da saúde, da educação, não se preocupa com a situação do funcionário público, não se preocupa com a situação do terceirizado. O cara ganha um salário, berreca e passa necessidade. Você veja aí, o Instituto de Medicina Legal, o cara trabalha com defunto, vê coisa que ele não quer ver. Mas como ele não tem outra opção, ele tem que trabalhar nesse emprego aí e ganhar um salário que ele não pode sustentar e dar o melhor à família dele. Isso é uma pura verdade, é uma pura realidade. Esses caras aí que trabalham de moto, é Rocão, é outro. É porque eles querem.
Ele tem que ganhar o pão dele, ele tem que trabalhar, está arriscando a vida dele. Vivemos num tempo, meu amigo, de uma verdadeira apostasia. Deus constituiu as autoridades. Quando eu falo autoridade, as pessoas levam logo lá para o lado da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Mas quando eu logo levo para o lado das autoridades, eu estou me referindo ao presidente. Eu estou me referindo ao governador, ao prefeito, aos deputados, aos senadores, aos ministros. Essas forças aí são auxiliadoras dele, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O que é que nós estamos vendo hoje? O pecado tem levado o homem, segundo Paulo, a ser um cara irreconciliável, a ser um cara ganancioso, a ser um cara avarento. Ele se corrompe quando chega no poder. Ele não quer saber que o cara vai morar numa ponte, debaixo de uma ponte, numa barreira. Ele não quer saber que o cara vai morar na rua. Ele quer saber que ele quer engordar a poupança e o dinheiro dele vendo o crime cada vez mais crescer e a violência crescendo e os pais de família morrendo de graça. Mas devemos orar pela nossa governadora Raquel Lira. Devemos orar pelo presidente Lula, pelos deputados, pelos senadores. Como profeta eu vou dizer que aqui não vai mudar nunca. Mas o dever do cristão é orar por eles. Eu não quero dizer a você que o Brasil, o nosso país que é rico, mas por trás da riqueza do nosso país, tem muitos cabas por aí mamando da nossa riqueza e o pai de família trabalhando o mês todo para ganhar um salário de fome. Eu não quero entrar em detalhe agora não. Eu só gosto de entrar em detalhe quando eu tenho com a matéria em mão completa, aí eu falo mesmo. A Bíblia diz lá em Apocalipse: no dia onde os grandes e os pequenos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E não vai pensar você que quando você chegar lá no tribunal de Cristo, ele vai obrigar você a se ajoelhar, não. Você mesmo vai reconhecer que ele é soberano. Você vai hoje, você não reconhece hoje, você tem ódio, você tem raiva, os que tem, os que não gostam. Menospreza, ignora, quer matar, quer arrastar, a quem prega eu mesmo aqui, eu prego essa verdade para o bem da nação. Mas lá onde eu moro fizeram as escadarias e deixaram a minha escadaria sem fazer. Agora há pouco faz 3 meses que a Compesa não bota o número atual na minha conta para querer me prejudicar. Sabe o que é isso? É represália. Eu não sei se a Raquel Lira, a nossa governadora, sabe. Eu acredito que não. Eu não sei se o prefeito, ele tomou conhecimento disso. Que lá no alto do Brasil, sai na conta de luz. Olha o Santa Terezinha mais alto do Brasil, rua dos calçados 247, aquela escadaria não foi feita não. Todas elas foram feitas, só a minha onde eu moro não foi feita. E eu acredito, tenho certeza que o prefeito não sabe disso. É bom ele mandar uma fiscalização lá e tem mais. E na escadaria tem um buracão. Por cima tem a cobertura das escadas, mas debaixo dela tem um buraco. E no termo da escadaria tem um colégio. Passa criança, passa mulher grávida, passa pessoas velhas. Está arriscado aquilo cair a qualquer momento. E as pessoas se feriram com gravidade. E aí, meu cafezinho, vem cá. Então, meu amigo, se o prefeito não tomar, se alguém tiver conhecimento com o prefeito, passe para isso para ele. Sabe o que é isso? É represália, porque o diabo tem raiva. As pessoas têm raiva que eu trago esse evangelho verdadeiro aqui para o bem da sociedade, para o bem do Brasil. Porque Jesus está voltando e Jesus não tem prazer que o homem morra nessa situação. Jesus não tem prazer que a pessoa morra sem conhecer a verdade. O diabo é o contrário, é sádico, é mentiroso, é anarquista, é um depravado, é um demônio sem moral. O prazer do diabo, meu amigo, é acabar com o casamento.
prazer do diabo é não ver o cara feliz. O prazer do diabo, como eu falei a princípio, é ver o cara vestir uma saia, ver o cara perder o seu caráter. É ver o cara aí catando um lixo, morando no meio da rua, desprezado, sem nenhum conceito. E ele fica tão cheio de vida, com a saia, com um fio dental, pensando que aquilo ali está fazendo um bem para ele, mas não está não. Capítulo 6, o versículo 10, e 1 Coríntios diz que no céu não entrará nenhum assassino, nenhum feminado, nenhum sodomita, nenhum ladrão, nenhum roubador, nenhum mentiroso, nenhum avarento, nenhum ateu. Agora, dentro dessa condição, se você não se arrepender, se você continuar nessas práticas, ainda há uma solução. Ainda há um remédio, um antídoto que pode lavar você, que pode purificar você. É o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria salvação. Mas foi proposto um dia, um tempo, onde todos nós, povo, nações e línguas, iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para a prestação de conta. A Bíblia diz: o que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos na carne vamos colher. Como é que se planta na carne? É o caminho largo, é o adultério, como está escrito lá em Gálatas. É homicídio, assassinato é o mesmo. É adultério, é fornicação, é o roubo, é injustiça, é idolatria, feitiçaria. Todas essas coisas levará o homem para o tribunal de Cristo. Mas o prazer de Deus é que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Quando a Bíblia diz que o prazer de Deus é que o homem chega ao pleno conhecimento da verdade, é que Deus espera que o homem se arrependa. Muito embora que na onisciência de Deus, Deus já sabe quem vai se converter ou não. Deus, com antemão, não escolheu ninguém. Tipo, você vai para o céu e você vai para o inferno. Essa escolha, quem faz aqui é o homem. O que o homem não escolheu foi uma família que ele poderia nascer. O país que ele gostaria de ter nascido. Aí Deus não deu esse direito ao homem, não. Quanto à salvação, a escolha quem faz é o homem. Deus não obriga ninguém, ele busca ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele é educado, ele dá oportunidade, ele dá tempo. Agora os irreconciliáveis. Esse irreconciliável já está dizendo, irreconciliáveis. É aquele que não quer Deus. É aquele que vive matando, sabendo que não pode. É aquele que não se arrepende, não tem prazer, nem de ouvir o nome de Deus, nem de ouvir o nome de Jesus Cristo. Porque ele é irreconciliável. Mas o pecador, triste pecador, que vive neste mundo, para ele ainda há uma esperança, uma oportunidade. Existe, a Bíblia fala, no ímpio. Mas a Bíblia diz que para ele ainda há uma oportunidade. Agora para o irreconciliável, já está dizendo, irreconciliável, ele não vai mudar nunca. Ele nunca vai acreditar, nunca vai aceitar no perdão de Deus da sua vida. Mas Jesus está convidando as pessoas ao arrependimento. Todas as pessoas, todas as etnias, seja preto, branco, pobre, rico, ladrão, assassino, traficante, roubador, mentiroso, adúltero, tem a oportunidade de ser perdoado. Jesus disse que não veio para o bonzinho, não. Ele veio para o doente. Quem é o doente? São essas classes de pessoas que vivem neste mundo ainda preso pela sua escolha, pelo prazer que eles têm de viver nessas práticas depravadas, maléficas, indigna de ser aplaudida, de ser reverenciada. Quando João Batista chega, há 2000 anos atrás,
ele convida a sua nação ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Há uma necessidade do como dizer, para receber o perdão de Deus, ele passar pelo crivo do arrependimento, da regeneração. Se você não passar por isso, jamais você será perdoado. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar essas coisas. Paulo fala no capítulo 6 e o versículo 10 que eu falo de 1 Coríntios. Você vai ver por ali que Paulo disse assim: e muitos que já foram ladrão, muitos que já foram assassinos, muitos que já foram efeminados, muitos que já foram gay, muitos que já foram adúlteros, mas hoje está aqui transformado. Porque Jesus veio para transformar o homem. Ele não veio para condenar o mundo, não. Ele não veio para condenar o ladrão, nem o assassino, nem a lésbica, nem um gay, nem um traficante, nem um ladrão, nem um mentiroso, nem um adúltero, não. Ele veio para convencer o homem, por meio do Espírito Santo, que para ele, ainda há perdão, ainda há uma solução. Agora é preciso você repudiar esse caminho. É preciso você deixar esse caminho. Se você não deixar, você vai pagar caro. Você será lançado no lago de fogo. Abandone. Se você não abandonar esse caminho que a Bíblia apresenta, jamais você será reconhecido como filho de Deus. Se você morrer assim, porque você era irreconciliável, você se tornou inimigo de Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, e versículo 1, que o homem no pecado, ele não goza da paz com Deus. Se ele não goza da paz com Deus, ele se tornou inimigo de Deus. O homem que ama esse mundo, as coisas que esse mundo oferece, ele não tem paz com Deus, não tem comunhão. Ele se tornou inimigo de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, ele pode reverter essa situação. Aceite a ele, em nome de Jesus. Oi, meus irmãos, a voz que clama no deserto. Que está aqui pregando na Ponte de Ferro. Não? A voz que clama no deserto. Sábado, 15 horas e 12 minutos. Que Deus nos ajude, continue orando por mim, continue orando pelo irmão Alexandre. Amanhã, se não for de chuva, eu estarei lá na Feira de Peixinho. Os irmãos continuem orando por mim, não é fácil não. É represária, não fizeram minha escadaria, fizeram de todo. O cara agora da Compesa faz 3 meses que não quer botar o número atual do que eu gastei na conta não. Eu fui lá na Compesa e ele não queria fazer não. Uma simples coisa, só ele atualizar o número atual, o cara não botou, ele disse, não posso não, só com a sua filha. Porque está no nome dela, eu botei no nome dela porque ela precisava. Mas a casa é minha, porque eu não posso, eu sou pai dela, ela tem o meu sobrenome. E a casa é minha, ela não quis fazer. Mas eu sempre fiz isso, eles sempre me atenderam. Mas sabe o que é isso? É porque segue a orientação do diabo. O que eu vejo onde eu moro é o tráfico falando sobre isso. Então, eu não estou acusando a Compesa, eu estou dizendo que eu desconfio que isso aí é uma manipulação do tráfico.